Olá, tudo bem? Você que está chegando por aqui, acredito que você esteja querendo saber sobre as novas mudanças relacionadas à rotulagem nutricional. Então, gente, nós temos mudanças bastante drásticas e eu selecionei para vocês hoje apenas 6 mudanças que eu considero assim as principais, mas houve muita coisa, né? Aí. Então, para você que está chegando agora e não me conhece, meu nome é Rejane Neves, eu trabalhei por quase 3 décadas como professora da área de nutrição, trabalhando sempre com alimentos, com muita legislação, ministrei muitos cursos nessa área, né? E o que aconteceu? Em 2014 me aposentei, mas antes disso, o que veio na minha vida? Né? Na década de 80, quando eu iniciei minha vida profissional, eu me formei em farmácia bioquímica. Aí você deve estar pensando assim, nossa, farmácia bioquímica, que essa mulher está falando de alimentos? Porque eu fiz mestrado e doutorado na área de alimentos. E isso me capacitou para que eu pudesse falar com propriedade na área. E por isso trabalhei tanto tempo, por isso estudei as legislações. E justamente por gostar tanto de legislação, trabalhar tanto tempo nessa área, o que aconteceu? Em 2014, quando me formei, quando eu me aposentei, desculpa, o que eu fiz? Eu resolvi estudar direito. Em 2015 eu falei assim, eu não vou ficar em casa porque eu não sirvo para ser uma velhinha aqui em casa. E fui para fazer direito. Associei essa minha expertise em alimentos e também na área que eu estava começando, que era realmente o direito, quando eu fiz o meu TCC. Em 2019, chegou a hora de fazer o TCC, porque eu estava terminando o curso. E naquele momento, o que estava acontecendo dentro da área de alimentos? A legislação estava sendo estudada porque viriam as mudanças. Aí eu falei assim, é isso que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar vendo o que é que nós tínhamos da legislação desde 2003, o que nós temos agora e o que vai mudar. Comparei com a legislação internacional, fiz várias análises críticas e chegou ao ponto de que eu defendi o meu TCC. Em 2020, o que aconteceu? A legislação foi publicada, certo? É claro que a gente ainda tem alguma crítica em relação a isso, mas eu quero que você entenda por que mudanças, por que a legislação muda tanto. Ela não muda tanto porque ela quer simplesmente enganar alguém, ao contrário. A mudança na legislação de alimentos, gente, ela tem importância direta no Código do Consumidor. Então, o próprio Código de Direito do Consumidor faz com que a Anvisa se preocupe demais com isso, se preocupe com a saúde do consumidor. Então, para você que não é da área, por exemplo, de saúde, vamos pegar aí um engenheiro de alimentos que esteja me ouvindo nesse momento. Você trabalha com alimentos, consequentemente, você tem que ter conhecimento da área de saúde e da importância que isso tem, certo? E também tem que conhecer a legislação. Então, assim, você vai falar assim para mim, professora, eu detesto essa parte de legislação. Mas se você quer trabalhar na área de desenvolvimento de produtos, se você quer fazer uma rotulagem nutricional, por exemplo, você quer trabalhar fazendo uma assessoria para a empresa, você vai ter que se capacitar. Por quê, gente? Mudou demais. Então, eu vou falar para vocês a primeira mudança que aconteceu na própria tabela nutricional. Então, aquela tabelinha que vem escrito proteínas, carboidrato, valor energético, o que tem de novidade? A primeira novidade que vai ser visível ao consumidor será a quantidade de açúcares adicionados. Então, o que nós temos hoje? Hoje nós temos lá carboidratos totais, agora não mais. Agora a gente vai ter carboidratos totais, subdividido em 2 categorias, açúcares totais e açúcares adicionados. Esses açúcares adicionados significam o quê? Significa todo o produto que eu adicionei durante a formulação, para quê? Com açúcar. Que tipo de açúcar? Aí vocês têm que se lembrar. Monossacarídeo, disacarídeo, principalmente. Né? Maltodextrinas vão entrar na brincadeira aí. Então, tudo que for açúcar, ele está dentro desses açúcares adicionados. Então, não pensar que é só o açúcar no sentido daquele açúcar branco ou açúcar mascavo, não.
tudo que tem além, glicose, xarope de glicoses, né? Xarope de frutose. Então, muita gente substituiu o açúcar por xarope de frutose, porque virou moda, e agora ele vai ter que adicionar isso daí nos açúcares adicionados. E o que é o impacto que isso vai ter? Vai ter um impacto na segunda maior mudança que nós vamos ter. Então, a segunda mudança principal, que na minha opinião é assim, a maior mudança que essa lei está trazendo. Por que ela está trazendo? Ela está trazendo um direito do consumidor de saber se o produto que ele está consumindo é alto em sal, é alto em açúcares adicionados, é alto em gordura saturada. Por quê, gente? Porque são nutrientes que têm risco à saúde. Então, eu quero saber, se eu sou uma pessoa que tem problemas de doenças cardíacas, qualquer tipo, colesterol elevado, alguma coisa, e o que vai acontecer? Tem lá escrito, alto teor de gordura saturada. Poxa vida, isso vai ser o quê? Um freio, é uma luz. Apesar da lupinha ser preta, mas é um alerta vermelho que vai acender na cabeça do consumidor. Por que vai acender isso? Porque ele vai ficar preocupado. Então, agora, a hora que eu estiver andando numa gôndola de supermercado, vai estar lá destacado, e é frontal, lembra o nome? Frontal, vem lá, ó, em destaque no rótulo do produto, não tem como esconder. A tabela nutricional, ela tem essas mudanças, mas às vezes tem muita dificuldade, o consumidor não olha e tal. Outra coisa importante de mudança que vai acontecer na tabela nutricional, por exemplo, ela não vai poder ser mais de qualquer cor. Vai ter fundo, tem que ser branco, as linhas vão ter que ser escritas, né, ser pretas, realmente a letra tem que ser preta, tem tamanho certinho para medir, não pode ser mais em qualquer lugar, nada de ficar colocando tabela nutricional, quebrando lá na emenda da embalagem. Então, gente, tem tantos critérios hoje que se você não começar a estudar as novas legislações, você não vai conseguir, você não vai conseguir. São duas legislações imensas que incorporaram algumas outras e, além do que, você tem que lembrar que você tem uma quantidade enorme de legislações que também você precisa saber. Então, a gente vai trabalhar aqui o quê? A gente está trabalhando as mudanças, mas não posso esquecer que eu também tenho que saber as outras áreas, as outras legislações, certo? Outra coisa que mudou na tabela nutricional. Hoje, você olha para a tabela nutricional, ela tem somente os nutrientes em relação ao quê? A 50 gramas ou 100 gramas, que é a porção do produto, tá? Então, eu pego a porção, o meu produto tem lá 50 gramas de porção, eu vou fazer o valor nutritivo em relação a isso. Se o meu produto tem 30 gramas, eu vou fazer em relação a isso. Agora, não. Agora, eu tenho que fazer em 100 gramas. Então, agora eu tenho duas colunas. Aí você vai falar para mim, ai, professora, mas o meu produto tem 25 gramas só. Como é que eu vou fazer em 100 gramas? Vai ter que fazer. Não importa. Vamos pegar um exemplo. Eu vou lá comprar um pãozinho de queijo congelado, 25 gramas. Aí eu vou fazer só o meu pãozinho de queijo, 25 gramas? A tabelinha de 100 gramas tem que estar lá. Então, lembrar disso. Então, quer dizer, vai dar mais trabalho para você. Vai dar? Vai dar trabalho, muito trabalho. Os cálculos agora são diferenciados. Outra coisa que mudou é no próprio cálculo, porque os parâmetros do valor diário recomendado para alguns nutrientes, eles mudaram. Tá? Então, esses parâmetros eu tenho que também prestar atenção. Proteínas mudou, o parâmetro para sódio mudou. Lembrar, sódio era 2.500 miligramas, que era o meu parâmetro. Hoje, baixou para 2.000. Aí é a preocupação que eu tenho. A preocupação que eu tenho com alguns produtos que estão no mercado com alta concentração de sódio. E agora, isso ainda vai para a tabela frontal. Vai aparecer lá, alto em sódio. É óbvio que se eu não tomar uma mudança na formulação, vai ficar tudo em vão. O meu produto eu não vou vender mais. Ou pelo menos, claro que tem pessoas que não estão nem aí, mas eu vou vender, eu vou diminuir o meu mercado. Então, gente, vocês têm que falar com a empresa. Aquela pessoa que é empreendedor, que está produzindo o empresário, ele tem que se preocupar, porque pode cair a venda dele. Então, ele tem que mexer na formulação. Quanto tempo você tem? Só tem 1 ano. Ai, mas professora, você falou para mim que são 2 anos da legislação. Gente, a legislação foi publicada em outubro de 2020.
Então, já se passou quase um ano. Então, você perdeu esse um ano. Para quem não mudou ainda, não mexeu na formulação, olha o problema. E nesse caso aí, sabe o que aconteceu? Por exemplo, eu estou dando assessoria nessa área para uma empresa. E aí ela veio. Ela tem um produto no mercado e o ingrediente dela é melado. Aí eu falei, nossa, não, mas professora, melado é um produto natural, eu posso continuar chamando o meu produto natural? Não tem problema, você vai chamar o seu produto de natural. Só que, do jeito que ele está hoje, você vai com aquela tarjinha preta lindinha lá na frente. Alta concentração, né? Vai estar em alta concentração de quê? De açúcares adicionados. Porque o melado, apesar dele ser um produto natural, apesar das pessoas escolherem em relação ao açúcar branco, por exemplo, né, o que acontece? Vai ficar lá na frente, açúcares adicionados em alta concentração. O que vai acontecer? Todo o marketing que você está investindo no seu produto natural? E aí? Será que eu, que realmente levo a sério a minha alimentação, eu vou continuar comprando o seu produto com alta concentração de açúcar? Então, qual é a primeira coisa que o senhor tem que fazer? Foi o que nós conversamos. A gente está conversando e a gente está tentando mudar a formulação, porque eu trabalhei com desenvolvimento de produtos durante meu mestrado, meu doutorado, na área de alimentos foi isso, eu trabalhei com desenvolvimento de produto. Então, eu estou auxiliando essa empresa a mudar a formulação dela de forma que a quantidade de melado que ela coloca no produto dela, ele fique abaixo daquilo que seria a quantidade que vai para a frontal. Aí você está me perguntando, mas quanto que é isso, professora? 15 gramas, gente. 15 gramas de açúcares adicionado é o suficiente para ir para a rotulagem. Mas 15 gramas onde, professora? Em 100 gramas. Em 100 gramas. Então, presta atenção na conversa. Certo? Vamos prestar atenção que vocês têm que avisar a empresa em relação a isso, gente. Então, vamos pegar um exemplo aí do mercado, achocolatados. Peguem aí as diversas marcas de achocolatados que nós temos no mercado. Aí você vai olhar, qual a porção que ela tem hoje? 2 colheres de sopa. Tá? 2 colheres de sopa são quantos gramas? Em torno de 22 gramas, mais ou menos isso, dependendo de quanto você coloca na colher. Aí, quanto tem de açúcar nesse achocolatado? 20 gramas, gente. 20 gramas. Aí você olha a lista de ingredientes. Tem uma quantidade imensa de ingredientes. Qual é o primeiro ingrediente? Açúcar. Então, agora vai ter que estar escrito lá, açúcares adicionados, 20 gramas. Aí, qual que é o limite que eu falei? 15. 15 gramas. Então, vai aparecer lá no rótulo, lá, escrito, alto em açúcares adicionados. Aí mamãe vai passar no mercado, será que ela vai continuar comprando para o filhinho o achocolatado daquela empresa? Eles vão ter que mexer na formulação, certo? Se quiserem continuar vendendo na mesma proporção que eles vendem hoje. E o que é pior, eu tenho que manter o meu produto doce. Esse é o problema, porque diminuir o açúcar é fácil. Eu vou colocar menos, pronto, acabou. Mas e se o produto não ficar tão doce? E aí, como é que vai ser? Certo? Então, é nisso que vocês têm que pensar. Para você que trabalha aqui dentro da empresa, desenvolvendo o produto, o que você tem que fazer? Começa a mexer na formulação. Você vai ter que trabalhar com análise sensorial. E agora? E agora? Custo é custo. Para você que é empresário, eu sinto muito. Vai ter custo. E aí, justamente que eu quero falar com você, empresário. Você vai ter custo para mudar tudo isso? Vai. Então, saiba aplicar o seu dinheiro para você não ter prejuízos, certo? Escolha um profissional que esteja preparado para te dar uma assessoria de verdade. Treine, se você não vai contratar, o seu profissional de dentro da sua empresa, você tem que treinar. Você tem que falar para ele, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que trabalhar para que o meu produto não vá com a tabela frontal. Então, assim, tá todo mundo achando lindo. Tem que fazer a tabela frontal. Não, eu quero ao contrário. Eu quero que você, empresário, não coloque a tabela frontal. Porque a tabela frontal vai ser um marketing negativo para o teu produto, certo? Então, pense nisso para você não ter prejuízo nas suas vendas. E você que está me ouvindo e que trabalha com assessorias, você tem que falar isso para o empresário. Você tem que dizer para ele, você vai ter prejuízo, vamos trabalhar, vamos mudar essa formulação e vamos correr porque não vai dar tempo.
Nós temos um ano pela frente e mudar um produto. Gente, eu fiz um doutorado em 4 anos. Eu levei 4, e daí não deu tempo de eu fazer um desenvolvimento de produto, uma mudança na minha formulação. Então, e eu estava exclusiva para aquilo, fazendo um doutorado, são 4 anos para fazer isso. Então, pensa bem, eu tenho que correr muito, certo? Então, vamos sentar agora, vamos estudar essa nova legislação, vamos ver o que tem de novidade, vamos ver como é que eu posso ajudar a minha empresa a melhorar, certo? Bom, a gente falou de 2 tabelas, a tabela nutricional e a tabela frontal, 2 mudanças. Nós vamos para a terceira mudança. A terceira mudança está no limite de tolerância. Atualmente, como é que é? Atualmente funciona da seguinte forma. Eu posso colocar no rótulo do meu produto, lá na tabela nutricional, eu vou colocar proteína, eu vou colocar carboidrato, qualquer um daquele, valor energético. O meu limite é 20% a mais ou 20% a menos. Mas agora a gente tem uma mudança aí. E essa mudança tem relação com a saúde, o risco à saúde e o benefício à saúde. Como é que ficou então? Agora, presta atenção nesse minuto. Risco à saúde. Quais são os nutrientes que causam risco à saúde? Nós temos principalmente 3. Quais são? Açúcares adicionados, tá? A gente tem gordura saturada, a gente tem o sódio. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se a quantidade que eu estou colocando no rótulo, ela não é maior, 20% a mais do que eu estou colocando. Então, vamos pegar um exemplo. Eu coloquei lá no rótulo meu produto, ele tem 10 gramas de açúcares adicionados, certo? Esse é o que eu fiz o cálculo, bonitinho, lindinho. Mas aí, o que aconteceu? Num determinado momento, mexeram lá, colocaram e realmente não tem, você fez o cálculo errado. Ele tem quanto? 12,5. Quanto que é? 12,5 significa o quê? 25% a mais, tá? A mais de açúcar. Então, você vai ser enquadrado na nova lei? Vai, você vai ser multado. Então, é agora que é a hora da responsabilidade, gente. Nós temos que ter uma responsabilidade muito grande. Você não tem que pensar somente na sua renda extra, tá certo? A rotulagem nutricional é fantástica para que você aumente a sua renda, mas ela tem que vir com uma grande responsabilidade. Você não pode colocar esse nutriente que tem risco à saúde com 20% a mais do que realmente tem no produto. Do mesmo jeito que agora eu não tenho mínimo. Mas eu tenho mínimo para quem? Eu não tenho mínimo para os nutrientes que são ruins. Mas e o mínimo para nutrientes bons? Para nutrientes bons tem. Então, quando eu tenho um nutriente bom, que no caso proteína, vitaminas, sais minerais, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Eu não posso de jeito nenhum ter menos de 20%, certo? Então, pega lá, você fez, o cara falou assim, não, eu quero que você coloque que tem vitamina A, que tem vitamina B no meu produto, papapá. Você vai fazer os cálculos lindinho, maravilhoso lá. Aí, o que você vai fazer? Tem que ter certinho, você tem que falar para o cara, olha, eu preciso de uma ficha técnica que me diga realmente quanto tem de vitaminas, quanto tem de sais minerais, quanto tem de açúcares adicionados. Por quê, gente? Porque você está pensando que você vai continuar fazendo naquele programinha que você usa, né? Aquele de cálculo que você pega lá na tabela, lá na internet, você vai ser autuada. Com certeza você vai ser autuada. Por quê? Porque essas tabelas não estão adaptadas elas fazem umas variações muito grandes. Você tem que pegar o seu produto real. Hoje você tem que pegar o seu fabricante e falar assim, eu só faço assessoria para você a partir do momento que você me dê a ficha técnica. De onde vem essa ficha técnica? Lá daquela indústria que fez o produto, os ingredientes. Então, está usando óleo de soja, está usando açúcar, está usando melado. Mas de que empresa? De que empresa? Estou usando farinha de trigo, mas de que empresa você está usando? Eu quero o valor nutritivo delas. A empresa lá, aquela indústria, ela não precisa colocar a rotulagem na embalagem, mas ela precisa ter uma ficha técnica, tem que estar escrito lá. Naquela ficha técnica, quais são os nutrientes? Tem vitaminas? Tem sais minerais? Aí você vai poder colocar na sua tabela. Quanto tem de proteína? Quanto tem de carboidrato? Quanto tem de açúcares adicionados? Não esqueçam disso. É muita responsabilidade a partir de agora.
porque vocês não podem ter lembrar que a tolerância, que existe um limite de tolerância para mais e um limite de tolerância para menos, mas não é mais para o mesmo nutriente, são para nutrientes diferenciados. O que mais que a gente tem? Vamos para o nosso quarta mudança, né? Que eu falei que eu ia falar de 6, nós estamos na quarta, alimentos integrais. A legislação de alimentos integrais ainda não ficou do jeito que eu gostaria, certo? Mas melhorou muito em relação do que era. Por quê? Porque antes, como é que é? Como é que é nesse momento ainda que a legislação não está em vigor? Ela é desse jeito, eu posso às vezes eu pego lá um produto, olho lá, a farinha integral está lá no terceiro, quarto item. Lá. Só porque ela colocou 1% de farinha integral no produto dela, ela pega e já rotula o produto dela como produto integral. Agora não. Agora, para ser produto integral, eu tenho que ter pelo menos, no mínimo, 30% de ingredientes integrais. Então, olha a responsabilidade que você tem agora, certo? Saber exatamente quanto a empresa está adicionando. Então, você que tem produto integral hoje, você tá pronto para ir para o mercado? Não, não está, né? Não está. Então, vamos mudar a formulação. Vamos aumentar a quantidade de ingredientes integrais para chegar pelo menos a 30%. Aí eu posso ter a mais, professora? A mais, você pode colocar quanto você quiser. Então, os parâmetros agora, a gente tem muito isso. Tudo que é saudável, o que eu percebi nessa nova legislação? Quando o parâmetro é saudável, o parâmetro é mínimo. Quando aquele nutriente ele não é saudável, ele tem um parâmetro máximo. Então, a gente tem um nível de tolerância lá em cima e o outro a gente tem um nível de tolerância aqui embaixo. Então, os alimentos integrais, eles mudaram completamente também. Então, uma legislação nova que veio, ela é diferente da 2020, ela também é de 2020, mas ela tem algumas mudanças diferenciadas aí. Quais seriam a nossa nova mudança? Então, nós vamos para a quinta mudança agora. Nós vamos falar do que não era obrigatório, não tinha obrigatoriedade. Nós ainda tem uma listagem enorme de produtos lá que não tem obrigatoriedade. Isso não quer dizer que todos os produtos são obrigatórios, mas também tem aqueles que são. Então, esse que eu vou falar agora, o que aconteceu? Era exceção. Então, ele podia colocar ou não. Então, assim, você vai falar, professora, mas eu vi no mercado que tem tabela nutricional na carne. Hoje é uma opção. A partir da nova legislação, vou ter que colocar na carne? Não na carne fresca. Na carne fresca vai continuar sendo uma opção. Mas na carne que você adiciona tempero, que ela vem temperada, seja no açougue da esquina, ou seja no supermercado, a partir do momento que o produto foi embalado longe dos olhos do consumidor, esse é o critério, ele vai ser obrigado a colocar a tabela nutricional. Então, até mesmo aquele moço lá do açougueiro, lá do bairro, do seu bairro, vai precisar de você. Vai precisar de você, engenheiro de alimentos, vai precisar de você, nutricionista, você, farmacêutico, que tem expertise agora na nova legislação, entendeu? Eles vão precisar de você. Então, essa renda extra pode vir para você neste momento. Mas lembrando, de novo, a responsabilidade está aí, tá certo? Vamos para a sexta agora, mudança. A sexta mudança, gente, está nos produtos que exigem preparo com adição de outros ingredientes na própria casa. Tá? Nós estamos falando, porque, claro, todos os produtos que eu compro, eu acabo levando para casa e preparando. Compro feijão, compro molho, eu levo para casa e eu preparo. Mas nós estamos falando de outro tipo de produto. Por exemplo, misturas para bolo. Tá? Quando eu compro aqueles pós que eu vou misturar na minha casa, com o quê? Está escrito lá no produto, na indicação do produto. Olha, a sugestão de produto é o quê? Ovo, leite, manteiga, sei lá, óleo. Então, quando esses ingredientes estão escritos como sugestão de preparo ou realmente necessidade de preparo, tá? A mudança da tabela nutricional. Por quê? Eu não faço mais com o pó. Hoje é isso que acontece. Eu pego essas misturas para bolo, eu olho lá, tem a tabela nutricional, mas do pozinho. Agora não. Agora eu tenho que fazer a tabela nutricional considerando
as quantidades que está sendo colocada lá na sugestão de preparo. Então, todas as quantidades que estão na sugestão, eles têm que fazer parte da sua tabela nutricional, dos seus cálculos. Então, você tem que saber isso também. Então, esta informação, ela tem que vir do consumidor. Do consumidor não, desculpa. Ela tem que vir do fabricante. Dizer para você quanto foi. Uma coisa importante nesse sentido, que vocês devem prestar muita atenção, é o seguinte: normalmente, quando é pó para bolo, quando são coisas assim que não havia preparo, o que as pessoas faziam? Elas iam lá e copiavam o rótulo do um do outro. Então, a marca X copiava da Y e copiava da... e ficava por aí. E agora? Dá para fazer isso, gente? Não dá mais. Acabou a brincadeira, certo? Nós tivemos uma mudança muito drástica. Não dá mais para não levar a sério essa nova legislação. Principalmente por quê? Porque as empresas são multadas. Vocês podem não acreditar nisso, mas se é só vocês darem uma busca rapidinho no Google, vocês vão ver que a Nestlé foi multada em 10 milhões de reais por ter colocado informações no rótulo que não deveria. Então, quando você trabalhar com isso, preste atenção. Se capacite primeiro. Estude a legislação. E você que é empresário, que está me ouvindo, não contrate qualquer profissional. Certo? Você vai contratar qualquer profissional, aí ele vai por um preço barato, às vezes ele vira para você e fala assim, pode deixar, eu faço isso por R$50, certo? Não dá para você acreditar nisso, não é economia, isso daí é desperdício de dinheiro, porque com certeza você vai ser autuado diante de tantas exigências que vem ali. E você não deve confiar num profissional que cobra tão barato, certo? Toma muito cuidado. Capacite o seu profissional dentro da empresa. Se você não tem um profissional capacitado, invista num outro profissional de fora que tenha capacidade de te dar essas informações. E você, profissional, que está pensando em entrar na área, você tem que estudar. Começar a sentar, ler a legislação e verificar quantas mudanças nós vamos ter daqui para frente, certo? Não brinquem com isso, porque a legislação sanitária, nós temos uma legislação de vigilância sanitária que multa, que causa muitos efeitos negativos para a sua empresa. Gente, olha, nós estamos na mesma situação hoje, em 2021, como nós estávamos em 2003, quando houve uma alteração enorme na legislação. Naquele momento, a rotulagem nutricional, ela estava toda solta. E aí ela foi agregada e, consequentemente, trouxe para a indústria grandes mudanças. Naquele momento, as indústrias tiveram 3 anos para se precaver, tá? Para fazer todas as mudanças que tinham para fazer. Naquele momento, eu estava fazendo o quê? Eu estava dando assessoria. E eu quase morri do coração. Por quê? Se mudou em 2003... muitas empresas me procuraram nesse momento, mas tiveram empresas que apareceram uma semana antes da legislação começar a entrar em vigor. Daí eu falei, gente, mas não dá, preciso de tempo. Não, professora, só uns cálculozinhos, aí a senhora faz rápido. Falei, gente, as coisas não funcionam desse jeito. Uma mudança drástica, agora em 2020, é a mesma coisa. Uma mudança drástica não dá para fazer dessa forma. Simplesmente a pessoa chegar com o produto e falar assim, olha, dá para você me entregar segunda-feira? Não dá, não dá. Uma legislação dessa, eu preciso de tempo para fazer. Então, você vai ter que trabalhar com esse tempo, a indústria tem que trabalhar com esse tempo. Então, se você vai prestar assessoria, já comece a estudar para você poder saber calcular quanto tempo você precisa, porque, de novo, insistindo com vocês, não dá para calcular como era antes. Essas foram as 6 principais mudanças que eu selecionei. Lembrar, fui eu que selecionei para falar para vocês hoje. Tem muito mais e justamente por isso eu vou estar por aqui nas redes sociais mostrando essas novas alterações que a legislação vai causar, vai revolucionar a área de rotulagem nutricional. Muito obrigado por vocês estarem aqui até agora e até as próximas vezes que a gente vai vir por aqui trazer informações adicionais.